Abra comigo, por favor, 2 Crônicas 20. 2 Crônicas 20. Diga comigo, hoje eu vou lembrar o básico. Diga, o básico também precisa ser dito. Diga, o básico precisa ser lembrado. E hoje eu vou me lembrar, pela palavra de Deus, do básico. Amém? Quem não faz o básico não está preparado para o sobrenatural. Não tem condições. Amém? Vamos lá, 2 Crônicas 20, primeiro versículo, diz assim: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo Israel? E não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos, e essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém.
crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Até aqui. Eu amo ler a palavra de Deus na igreja, amo. Se eu pudesse, eu perderia ou gastaria mais tempo lendo toda a história do que propriamente pregando, anunciando para você a palavra. Pois bem, Josafá foi um rei extraordinário em Israel. Extraordinário. Foi um dos melhores reis que Israel teve. Só teve um grande problema: Josafá casou errado. Josafá casou com uma das filhas de Acabe, marido da famosa Jezabel. E todas as vezes que Josafá se metia numa enrascada, é porque ele ia visitar seu sogro. Ele ia estar com a família da esposa. Então, tremendo homem de Deus que casou errado, mas não se separou não, tá? Foi até o final. Então, Josafá era um homem muito crente. Teve uma vez que ele foi visitar o sogro e foi com a comitiva real, e o sogro falou: sabe aquela terra assim que era nossa? Eu falei: sei, eu queria tomar ela de volta, que está na mão dos inimigos. Você vai comigo, Josafá? Vou. Quase morre na guerra. Teve uma vez que se reuniram para fazer uns barcos para ir para não sei aonde, e Deus disse a ele: não faça. E ele construiu os barcos, e Deus afundou os barcos bem nas margens, no cais. E o profeta do Senhor parou Josafá no meio do caminho e disse para ele: olha, você só não morreu por causa da sua fidelidade, do seu caminho que anda comigo, mas tome muito cuidado. Quer dizer para você, em nome do Senhor Jesus, tome cuidado com as alianças que você faz. Pois bem, Josafá então estava indo muito bem, ele estava trazendo um avivamento muito gostoso a Israel, levando os sacerdotes às províncias, fazendo com que os sacerdotes lessem a palavra, trazendo o povo, derrubando os postes ídolos, fazendo uma revolução tremenda em Judá. Até que, num desses dias, chegou a notícia para ele. Falou: rei, 3 nações estão vindo contra você, e já estão bem perto daqui de Judá. E eles vêm para te atacar. E Josafá, então, ao ouvir essa notícia, como vocês acompanharam comigo, ele disse que ficou com medo, ficou angustiado, sem saber o que fazer, e foi orar ao Senhor. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e que a gente pode aprender nesse texto, é o seguinte: guarde muito bem isso, por favor. Problemas, eles não vêm porque estejamos em pecados. Tem gente que está debaixo de uma tempestade, de uma guerra, de uma dificuldade, parece que as coisas não estão dando certo, e a primeira coisa que ele começa é a se condenar e achar: que pecado foi que eu cometi, que erro que eu passei. Deixa eu te dizer, enquanto você viver nessa terra, enquanto você estiver nesse corpo mortal, você vai enfrentar problemas. Os problemas não são necessariamente oriundos de uma vida de pecado. Sabemos que uma vida de pecado é uma porta aberta para o diabo, é de fato uma avenida para o inimigo entrar e fazer. Mas, querido, a nossa santidade não nos isenta de enfrentar problemas. O grande diferencial é quando enfrentamos problemas com Deus, é uma coisa. Tenho dó daqueles que enfrentam os mesmos problemas sem Deus na sua vida. Então, enquanto estivermos aqui, os governos, querido, uma burrice que o governo faz, vai na bomba de gasolina e atrapalha meu caminho. Uma burrice que um ministro faz, aumenta o preço do feijão e traz problema para sua mesa. Uma tolice que qualquer dos governantes faz aí, aumenta o custo de vida, e isso vira um problema para nós. Uma tolice na área da segurança, a bandidagem toma conta das ruas. Estamos no mundo, estamos sujeitos aos problemas do mundo. E esses problemas, eles não são porque estejamos em pecado.
E quando a gente aceita isso, que os problemas nos atingem porque estamos em pecado, quando o diabo consegue imprimir isso na sua mente, você não tem coragem nem de orar, com vergonha de Deus, achando que Deus não te responderia porque você está em pecado. Dá para você entender isso? Sim ou não? Diga, os problemas vêm porque tem que vir. Diga, enquanto eu estiver aqui, nessa terra, eu vou enfrentá-los. O teu carro não bate o pneu num buraco e estoura porque você está em pecado. O governo está em pecado. Josafá estava com a vida limpa diante de Deus e o inimigo se levantou. Aliás, deixa eu abrir outro parênteses aqui nessa palavra. Todas as vezes que Deus está para fazer algo grande na vida da gente, sempre uma luta muito grande antecede. Parece que é um modus operandi de Deus para agir na vida dos seus filhos. Irmão, isso não é clichê evangélico. Você está debaixo de uma tempestade que você nunca viu antes, se prepara, porque você verá milagres nunca vistos antes. É impressionante, amados. Pergunta a qualquer militar, todo ele, quando vai mudar de patente, ele precisa fazer um curso. Eu digo isso aqui para você, em nome de Jesus, preste atenção. Na faculdade, ano após ano, até você se formar, a tendência é piorar. É ou não é verdade? A tendência é as coisas apertarem, porque, querido, há um preparo para coisas maiores, e Deus não nos entregaria coisas maiores se não estamos dando conta nem de viver a vida que estamos vivendo. Então, esses desafios, essas dificuldades, têm por motivo, por propósito, nos forjar, nos fortalecer e nos deixar prontos para a próxima etapa. Alô? Tem alguém aí? Em nome de Jesus, problema não vem porque estamos em pecado, vem porque estamos no mundo. Aliás, Jesus disse, estou bonito, mano? Vamos lá. Nesse mundo tereis aflições por causa do meu nome, mas tem de bom ânimo eu? Se Jesus diz que nós teremos aflições, e ele ainda diz que as aflições são por causa do nome dele, porque o seguimos, mas ele no final das contas diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Sabe qual é o resultado de toda aflição que você vai enfrentar? Você vai vencer também. Amém. Mas elas virão, elas não virão porque você é um pecador, elas virão porque elas têm que vir, elas virão porque estamos morando nesse mundo, elas virão, querido, porque este mundo está com a sua data marcada, já está com sua conta, o seu relógio está funcionando. E Josafá não enfrentou isso porque estivesse em pecado. Josafá enfrentou porque estava justamente fazendo o contrário, numa vida de avivamento. Tem gente que para de orar, para o propósito, porque levanta a guerra. Falei, irmão, é porque está dando certo. O inimigo não quer vê-lo na paz, na bênção, buscando o Senhor. É porque está dando certo que a tua oração está provocando tantas coisas. Tem gente, apóstolo, só foi orar que piorou. Foi, piorou não, irmão. Melhorou, está mexendo as bases e elas virão à tona. Pois bem, fecha esses grandes parênteses que eu vi. Quando Josafá, então, ouviu toda essa história, eu aprendo algumas coisas extraordinárias e básicas aqui. Quando Josafá ouviu isso, diz as Escrituras que ele chamou todo o Judá para orar. Orar. Diga comigo, básico. Querido, todo tipo de problema, qualquer tipo de problema, todo tamanho de problema, não importa qual seja a origem, todos que você encontrar na Bíblia foram vencidos com oração, jejum e proclamação da palavra.
Então, é básico que nós crentes tenhamos uma vida de oração. Oração como estilo de vida, oração como hábito diário, constante. Josafá fez o que era necessário fazer. Ele assumiu diante de Deus. Eu sei que tem gente que diz assim: apóstolo, eu não sei orar. Não saber orar já é orar. Como assim, apóstolo? Chega diante de Deus e diz: Deus, eu não sei orar. Mas você sabe qual é o problema? Você sabe falar de problema. Se você sabe falar de problema, você sabe orar. Chega diante de Deus e fala do seu problema para Ele. Isso é uma oração. No livro de Romanos, tem uma resposta sobrenatural para quem pensa que não sabe orar. Ô irmão, eu vou brincar com você, tá? Eu não sei se eu devia brincar com você. Vou brincar porque fica marcado. Não, não vou brincar, não. Sabe quando você está... Eu vou fazer assim, que é para... Sabe quando você está fazendo muita força, que você chega, geme de força, sabe? Sim ou não? Já foi para a academia que pegou um peso assim? Como é o nome disso? Gemer. Quem já sentiu uma dor, estava, sei lá, numa aflição, uma dor de cabeça e tudo, e geme de dor? Que Deus te livre. Mas sabe o que o autor de Romanos, Paulo, diz? Que o Espírito Santo de Deus sabe ouvir gemidos. Para o Espírito Santo, o teu gemer é uma frase inteira, é uma história completa. O Espírito Santo sabe ler uma lágrima que desce dos teus olhos. O Espírito Santo sabe ler o sentimento mais indizível. Por mais que você não consiga colocar palavras numa frase, e você só chore, só gema, só se esperneie diante de Deus, você está ali dizendo exatamente o que precisa, e o Espírito de Deus está lendo, entendendo e conduzindo a sua oração até os ouvidos do Pai, exatamente do tamanho que você precisa. Então não tem desculpa para não orar, porque até quem não sabe orar, sabe orar. Uma vez, eu ainda adolescente, tinha 13, 14 anos de idade, nós tínhamos um grupinho de oração lá na igreja que eu me converti, e foi um batismo com o Espírito Santo coletivo. Via muita gente das igrejas de Brasília para a minha igreja lá, que nós estávamos experimentando um pequeno avivamento, e eu me lembro de um dia que chegou lá um malucão, mano, pensa num malucão, num hippie de flauta de durepox, sandália, todo esquisitão, pensa, irmão Lacone, hoje ele é pastor, Lacone e o irmão dele Leônidas, olha, só tem nome poderoso nessa família, e esse Lacone viu lá a gente, não eis que te digo, blá, 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 blá. Gente, ele ajoelhou do meu lado e ele falou assim: pô, Deus, eu não sei o que é essa parada não, mas eu quero. Gente, na hora o cara foi batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus do meu lado. Ele começava a rir, foi a primeira vez que eu vi alguém cheio do Espírito Santo rindo. Ele ria que a barriga dele doía, e a oração dele foi essa: pô, Deus, eu não sei que barato é isso aí não, mas eu quero. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não tem protocolo não, irmão. Deus lê o seu coração mais do que as palavras que saem da tua boca. Aliás, Davi diz: a palavra ainda não saiu da minha boca e tu já sabes, Senhor. Deus é o único que é capaz de ler verdadeiramente as intenções dos nossos corações. Então não importa o tamanho do problema, grande, pequeno, de onde ele tenha vindo e aonde ele está, querido, comece orando, continue orando e termine orando. Você pode não saber resolver o problema, mas com certeza você sabe orar até o problema ser resolvido. Isso é básico.
Canaã, isso é básico. E se você só vive de oração coletiva, se você só vive de uma oração da igreja, se você só vive da oração de célula, me perdoe, você é um defunto espiritual. Primeira coisa que se faz quando se ouve uma notícia ruim é orar. Rei, está vindo uma nação inteira. Aliás, rei, estão vindo 3 nações contra ti. Ao invés dele, chama o comandante, conta as tropas, prepara todo mundo. Ele, espera aí, deixa eu orar. Deixa eu ver o que Deus tem para mim nessa história. Querido, nós precisamos ter o momento nosso com Deus, chamado devocional, mas nós podemos ter uma vida de oração. Está dirigindo? Irmão, meu Deus do céu, quantos aqui já foram batizados no Espírito Santo? Uau! Quantos aqui receberam o dom de falar em outras línguas? Que coisa tremenda. Está dirigindo? A Bíblia diz que quando oramos em língua, nós nos edificamos a nós mesmos. Olha que coisa tremenda. Você pode estar fazendo isso dirigindo seu carro. Você pode estar, né, dentro do planetão lá, segurando. Irmão? Está lá e orando. Oh Deus, me dá um carro, Jesus. Me livra desse planeta, desse aviplan. Sangue de Jesus tem poder. Eita, tá, entendeu, mano? Tá na fila, em qualquer lugar. Você pode e deve ter uma vida de oração. Porque, querido, quem não ora é soberbo. Porque, na verdade, não orar é o mesmo que dizer, Deus, eu não acredito que tu possas fazer algo por mim. Só um soberbo não ora. Homens e mulheres humildes são homens de oração, porque chegam diante de Deus e se declaram dependentes dEle, e ainda que saibam fazer, ainda pedem, Deus, me dá excelência naquilo que eu vou fazer. Querido, não é porque eu sou pregador há sei lá quantos anos, que eu acho que prego, enfim, não é por causa disso que eu estou isento de pedir a Deus que Ele me direcione, que Ele me dê as palavras certas, porque eu quero, ao término de cada pregação minha, que você tenha entendido e recebido exatamente o que Deus queria passar para você. Querido, é uma besteira eu, depois de anos no caminho do Senhor, imaginar que eu precise ainda de você, de alguma nota dizendo se eu preguei bem ou preguei mal. Eu já passei dessa fase, irmão. Eu preciso que você saia daqui tendo de fato aprendido e ouvido a voz de Deus, independente do meu desempenho. Eu não estou aqui, querido, para um desempenho espiritual. Eu não estou aqui para uma performance. Eu preciso que você saia daqui tendo recebido a palavra de Deus. E por isso, quando estou preparando uma palavra, eu digo, Deus, me dá a palavra certa, não me deixa ser difícil, me faz ser, Senhor Deus, de uma linguagem acessível, que atinja o coração da criança ao idoso, do sábio ao que não tem cultura, mas que a tua palavra chegue ao coração dele. Eu preciso orar, mesmo depois de 30, 40 anos pregando, eu preciso fazer com que o Senhor seja o Senhor dessa palavra. Então isso é tão básico quanto beber água, isso é tão básico quanto almoçar, isso é tão básico quanto se alimentar, quanto dormir, ter higiene própria, é oração, isso é básico. Nós encontramos trechos na palavra de Deus tão interessantes. Quem aqui já viu o anjo? Poucos, né? Você vai encontrar que todas as vezes que um anjo vem, ele vem por causa da sua oração. Sabia? Eu vim por causa da sua oração. Eu não vou dizer que você não está vendo anjo porque você não está orando, não. Mas talvez você nem precise ver anjo. Mas quando você ora, o mundo espiritual é aberto. Eu me lembro que quando pastoreava em São Sebastião, trabalhava muito fazendo libertação. Muito. E um dia estávamos orando e a Dulce falou assim, amor, eu queria ver o mundo espiritual.
Falei, então pede. E ela, Senhor, abre o mundo espiritual para mim. Daqui a pouco ela começou a gritar, amor, que coisa feia. Falei, você orou, pediu para ver demônio. Tanta coisa boa para você pedir para ver, você vai querer ver demônio. Quero ver demônio nada, gente, pelo amor de Deus. Quando você ora, o mundo espiritual fica acessível a você. Quando você clama, o mundo espiritual se abre para você. Se o mundo espiritual não está acessível para você, é porque lhe falta oração. Dá para entender isso? Quando você ora, você começa a ter discernimento. Você começa a se abrir para isso, para ser direcionado por Deus. Você começa... Congresso agora aqui com o Hernandes Santos. Uma senhora caiu aqui, bateu a cabeça. E todo mundo que estava aí ficou preocupado se ela tinha morrido. E eu estou aqui em cima olhando. E eu falei, vou esperar para ver o que é que a pessoa fala. Laurinha foi lá, botou o dedo para ver se ainda tinha pulso. O Natan foi lá e falou, não, pai, não morreu não. Eu falei, eu sei que não morreu, eu estou aqui só esperando ver o que é que está acontecendo. Quando eu vi que ninguém fez porque a queda assustou a pessoa, ninguém quis conversar com quem estava ali. Aí foi quando eu desci, eu digo, bora demônio, manifesta. Aquela que estava supostamente morta... Se você não ora, você não tem discernimento, o mundo espiritual não se manifesta para você, você não vai ter acesso ao que Deus tem para ti. Deus tem coisas extraordinárias para você acessar, e se você não orar, você não vai acessar as coisas extraordinárias de Deus para a sua vida. As coisas estarão diante de ti e você não vai discernir, porque aqueles que são íntimos de Deus, recebem da intimidade de Deus. Inclusive tem uma música que Mateus estava ensaiando esses dias aí, que eu esqueci qual é o nome do cantor, que assim, a tua glória é esconder as coisas. Tel Rúbia. E a minha é descobri-las. Deus tem coisas que Ele só vai entregar a interessados. E o interesse se mostra na vida de oração. Tem um fato que eu amo na Bíblia, amo. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes. E um dia alguém chega para Neemias e diz para ele, olha, vim lá de Jerusalém. Os muros estão derrubados, está tudo destruído, os túmulos revirados, nossa nação está abandonada. E Neemias se angustiou. E ele, sem se tocar, entrou na presença do rei com a cara angustiada. E o rei olhou para ele e disse assim, você está triste. O que é que foi? Diz as Escrituras que Neemias ficou com medo quando o rei descobriu que ele estava com a cara triste. Sabe por quê, querido? Porque Neemias era copeiro. Sabe o que é que copeiro faz? Você vai levar uma água para o rei, você primeiro bebe a água, para provar para ele que ela não está envenenada. Tu leva a comida para o rei, você come da comida, para que o rei veja que a comida não está envenenada. Então, quando o rei viu a cara dele, tem alguma coisa errada. Neemias temeu por si, porque pôde ter imaginado o rei que haveria algum laço, alguma cilada ali. Ele disse, não, meu rei, é porque chegou notícias da minha cidade. E Jerusalém está destruída. E como eu posso ficar bem quando eu sei que a terra dos meus pais está sendo desolada? E o rei então, diz as Escrituras, e perguntou para ele, o que é que você quer que eu te faça? Aí tem uma chave extraordinária que disse assim, e Neemias orou e disse, querido, raciocina a narrativa bíblica. Imagina, você tem que ler a Bíblia e entrar na história. E aí então elas fluem para você. Então imagina você é o copeiro, você é o empregado, você é o cara da confiança. Imediatamente o rei pergunta a você o que é que você tem, que você está estranho. Você se explica para o rei e imediatamente o rei lança a palavra. O que é que você quer que eu faça por você? E a Bíblia diz, e Neemias orou. Você acha que o Neemias fez assim, rei? Só um instantinho aí. Oh, Senhor Jeová, o rei está me perguntando o que eu vou fazer. Não, crente.
Diz as Escrituras que Neemias orou, ele orou na mente dele. E naquele momento em que estava falando com o rei, a mente dele estava conversando com Deus. Todas as vezes que eu estou atendendo no meu gabinete, todas as vezes que eu estou conversando com alguém, que alguém quer de mim uma direção, eu estou ouvindo essa pessoa e o meu cérebro funcionando, eu dizendo, Deus, me dá a ideia, me dá a direção, me dá a resposta para essa pessoa, não deixa ela sair daqui sem ter recebido de ti a palavra, e eu estou ouvindo aquela pessoa e a minha mente está conversando com Deus. Aliás, no livro de Coríntios diz que quando estamos orando em língua, nossa mente tem que estar frutificando, ou seja, nossa mente tem que estar produzindo. Então foi a oração mais rápida que eu já vi na minha vida, foi a oração de Neemias, quando o rei disse assim, o que é que você quer que eu te faça? Neemias orou e disse, e agora Deus, o que é que eu falo? E Neemias então disse assim, eu quero que o Senhor me libere para construir a minha cidade. E o rei falou, o que você precisa? Ele falou, eu preciso de madeira, de carta, que o Senhor libere pessoas e tudo e tal. E a esposa do rei disse, quantos anos, quantos meses, quantos dias, quanto tempo você demora para fazer isso? E foi tudo ali, instantâneo, porque era um homem de oração, e Deus lhe deu ousadia para falar com o rei, Deus lhe deu toda a história, o completo, o que pedir, e Neemias saiu de lá, com madeira doada, com gente para trabalhar, com carta do rei, com uma turma para ir fazer. Neemias saiu com tudo na oração mais relâmpago que eu já vi na minha vida. Enquanto eu estou pregando para você aqui e que você está me ouvindo, sua mente está funcionando. É fato. Você pode estar me criticando, você pode estar aprovando, você pode estar pensando, você pode estar colocando em prática já, você pode estar tentando lembrar do texto que eu acabei de citar, da história, você pode estar tentando ver se é verdade ou se está faltando alguma coisa ou se eu acrescentei outra, você pode estar aí tudo e tal, mas você pode estar dizendo também, Deus, faz essa palavra abrir minha mente. Senhor, eu quero receber isso, eu quero ter essa vida, me marca, que essa palavra encontre lugares no meu coração, em nome de Jesus. Olha o que o anjo disse para Cornélio em Atos 10, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas me fizeram vir te encontrar. Querido, Deus vai enviar anjos no teu caminho para abrir portas, para fazer o que for necessário, se você tiver a intensidade de uma vida de oração. Eu tive uma experiência com anjos uma vez. Aliás, eu tive duas, mas essa foi a primeira, foi a mais extraordinária. Eu não tinha filhos ainda, morava em Sobradinho. Estava eu, Dulce e minha mãe no fusquinha da minha irmã Cláudia. Lembra, amor? E a gente foi sair, era, sei lá, quase 1h, e o fusquinha furou o pneu. Com a minha surpresa, eu abro o capô do fusquinha, não tinha macaco. E eu digo, e agora, Jeová? Isso é 1h, isso há 30 anos atrás. Eu saio, deixo minha esposa e minha mãe, vai ser um problema. Se eu mando minha esposa e minha mãe pedir socorro, é um problema do mesmo jeito. Querido, eu falei literalmente assim, falei, Deus, manda teus anjos, me ajuda, o que eu vou fazer? Eu estou contando para quem é crente, você não é obrigado a acreditar. Então, olha lá, eu, minha mãe e Dulce. Daqui a pouco apareceram 2 homens. Disseram, está precisando de ajuda aí? Eu falei, estou. E um já veio com uma tora de madeira, irmão. Botou debaixo do fusquinha e levantou. E eu fiquei com essa cara de besta que eu estou aqui. E um foi lá e tirou o pneu, tirou a roda, foi lá, pegou a roda, botou no lugar, apertou e tudo, baixou, valeu! E foi embora. Lembra, amor? Eu digo, amor, tu viu isso? A Bíblia diz que muitas vezes a gente recebeu anjos em casa e não sabia. Alô? Muitas narrativas bíblicas você encontra homens de Deus encontrando pessoas que depois ele viu que eram anjos. Eu não vou ministrar aqui sobre anjos. O que eu quero dizer para você é que anjo é mensageiro
e mensageiro vem trazendo uma mensagem, e Deus tem mensagem para quem conversa com Ele. Deus tem revelações para quem o busca. Então não importa o problema. Querido, todo mundo aqui enfrenta problemas. E a primeira atitude é orar. Pelo amor de Deus, quem está comigo? Diga orar. Orar. Se Jesus, que era Jesus, tirava tempos de oração, se Jesus, que era Jesus, ia para o monte orar, se Jesus, que era Jesus, dizia para os discípulos, me deixa sozinho que eu preciso orar, quem você pensa que é para achar que vai sobreviver sem oração? Segunda coisa que eu vejo aqui, e esse talvez eu gaste um pouquinho mais tempo falando. Quando Josafá recebeu a notícia, ele passou um pregão, mandou anunciar em todo Judá e disse, vamos orar e vamos jejuar e vamos buscar o Senhor na casa do Senhor. É impressionante como nós ainda não acordamos para o poder de congregar, para o poder do que é a igreja, para o poder do que é este quadrilátero aqui. Nós não endeusamos essas paredes, mas este é um território, e neste caso o território de Canaã, e o lugar mais profético de Deus na sua vida é aqui em Canaã. Querido, a igreja, ela tem uma história fundamental na vida de todo aquele que quer seguir o Senhor. O diabo contou uma mentira para a igreja e a igreja acreditou, onde todo mundo diz assim, eu sou a igreja e eu não preciso congregar. Primeiro que congregar não se faz sozinho, se congrega com alguém. E o texto bíblico diz que nós somos membros de um corpo. Você já viu alguém sem um membro? Tem um presidente aí. Já viu alguém sem um membro? Sim ou não? O presidente está morto, mas o membro que foi tirado do corpo está. Você já viu alguém sem perna? O corpo está vivo e a perna está morta. Se você é tirado do corpo, você morre, mas o corpo vive. Ah, eu vou congregar em casa. É você e Satanás, seu parceiro, irmão. Pode ter certeza. Ele pregando para você e você dizendo amém. Não existe igreja sem relacionamento. Não tem essa história de que agora e tudo. Eu acho que eles dizem, a igreja só tem bandido. Toma vergonha na sua cara, bandido. Porque você tem problema no trabalho e não pede as contas do trabalho. Tem problema na faculdade, mas não tranca. Mas a igreja só tem problema. Como é que você cai numa mentira dessa? Josafá, ele suscitou uma promessa que foi dada por Deus quando Salomão apresentou ao Senhor o templo. Salomão chegou e liberou uma palavra e disse assim, no dia que vier peste por castigo, praga, espada ou qualquer coisa, venham para esta casa e clamem ao Senhor e Ele vos ouvirá e lhes dará socorro. Então, o que Josafá fez? Chamou todo mundo para a igreja. É impressionante, eu consigo ver como está a sua vida espiritual só olhando para a maneira como você lida com as suas vindas para a igreja. Quando você mata culto por qualquer coisa, quando você pula de igreja em igreja, querido, nem uma planta que não tem raiz não frutifica. Você precisa ter raiz. E às vezes os problemas que acontecem naquela igreja são problemas que vão tratar você. Igreja é uma família, ainda mais essa aqui, que é uma igreja em relacionamento, que tem célula. A nossa vida é relacionar. E qual a família que não tem problema? De vez em quando eu e Dulce nos estranhamos, sai no fight lá e ela sabe capoeira, eu não sei nada, por isso que eu ando armado, porque se ela me der uma pernada eu dou um tiro. Irmão, nós temos uns trecos assim, querido, é família, família tem problemas.
E vai me dizer que na igreja não vai ter problema? E tem gente, uma vez eu fiquei com dó da irmã aqui, que ela disse, meu apóstolo, o meu óculos é um fundo de garrafa. Não sei se era 9 graus no olho, 10 no outro. Falei, sangue de Jesus. Ela falou, um dia eu vim para a igreja sem óculos, eu só vi uns vultos assim, e os irmãos ficaram brigados comigo, porque disse que eu não os cumprimentei. Apóstolo, eu não vi. Gente, você ainda é desse nível, você ainda é bebezinho assim, que uma pessoa passou por ti, não falou nada, não vou mais para a igreja. Deixa de ser fresco. Moleza é essa? Tadinha da irmã, quebrou o óculos, e agora está todo mundo com raiva dela, porque ela não enxerga ninguém. Ah, fulano passou por mim. Irmão, você não tem ideia, atrás do mundo daquela pessoa, ela não está vendo ninguém, às vezes ela está vendo só o problema dela. Tudo que ela está precisando ali, às vezes é de um abraço, e você está trazendo mais problema para ela. De repente ela só está agoniada, ela só está em dificuldade, ela não te cumprimentou, porque não te viu mesmo. Paciência! Pelo amor de Deus, para com isso. Igreja, querido, tem profecias específicas para acontecer dentro dela. Quem para de vir à igreja é presa fácil, está na mão do inimigo, querido. E aqui é o lugar de você comprar a guerra. E sabe o que é gostoso? Aqui na igreja tem o amém dos outros irmãos. Aqui na igreja tem o braço dos outros irmãos contigo. Tem o jejum, tem a oração. Ô amado, acorda! Vir à igreja é básico. Sabe por que muitos de vocês, pais, estão perdendo seus filhos ao virem para a igreja? Porque você obriga eles para ir à escola e para a igreja. Você diz, eu não quero que ele abuse da igreja. E deixa ele ficar em casa. Arraste. Vou denunciar minha mãe, que me puxava pela orelha para ir para a igreja. Tá? E dizia assim, você vai, senão você vai se ver comigo. Agora eu te entrego, dona Altina. Minha mãe me arrastava pela orelha, irmão. E eu, caçula, os outros, não, mas você, a senhora é culpada de eu ser pastor. Né? E me levava assim, ó. Meu pai não gostava da igreja, pegava o combão, queria ir para o Lago Paranoá pescar. Para onde você acha que eu queria ir, irmão? Pescar, eu queria ir para a escola dominical. E naquela época não tinha telão, não. Vocês já ouviram falar em flanelógrafo? Eu não sou tão velho assim não, mas vou te explicar. Tinha uma irmã lá, que ela tinha um quadro e era uma flanela. E tinha umas imagenzinhas que você colava na flanela e ela não caía. Aí ela colocava assim, esse aqui é Moisés, em colocar, passava a mão assim, ó, e o Moisés ficava parado lá. Aí daqui a pouco ela chegava e dizia assim, esse aqui é Miriam, e arrancava o Moisés. Eu assisti a aula daquilo ali, e eu, minha cabeça assim, falando, poxa, meu pai está pescando, e eu estou aqui nessa droga de igreja. Ô saco, que raiva, meu Deus, e tudo. Só que daqui a pouco, eu ia sendo envolvido por aquilo ali. Um dia eu ganhei um concurso, ganhei uma Bíblia. Pensa, irmão. E Deus foi fazendo. E minha mãe não deixou que eu a envolvesse no que muitos de vocês se deixam envolver pelos seus filhos. Por que você não obriga a vir para a igreja? Não, eu não quero que ele abuse da igreja. Ele já abusou, varão. Traz ele para a igreja. Eu me lembro quando o Natan nasceu, Mateus tinha 2 anos e 1 mês. Eu botava o Mateus igual está o Thomas aqui. Oi, Thomas. Beleza? Te amo. Te amo também. Eu botava ele assim, ó, na cadeira, sentava o Mateus na cadeira, Dulce no hospital com o Natan, eu sentava ele e dizia assim, não se levante daí, que papai vai pregar, e quando terminar a pregação eu te pego. Beleza. Aí vinha com as irmãs tumultuadoras. Deixa, pastor, que eu cuide, sai de perto do meu filho. E o Mateus ficava quietinho lá, rapaz. De vez em quando via um desses filhos de irmão que não manda em nada. Porque tem uns meninos hoje que o pai não sabe nem o nome dele. Porque está lá o menino, Marquinho, 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 ó Marquinho, papai está chamando Marquinho, Marquinho, ó. Aí tu pergunta, o nome do teu filho é Marquinhos mesmo? Chama de Rosivaldo, Araújo, para ver se ele olha, porque você chama ele pelo nome, ele não te ouve.
Pergunta esses meninos meus aí, se eu chamasse alguma vez, eles não me atendiam, que eu dava 5 mandamentos na orelha deles na hora, e mais 5 para não esquecer. Cresceram comigo na igreja. Ah, meu filho, hoje a criança nasce e a mãe diz, não vou levar para a igreja, que tem muita gente, para não sei o quê. E espera o menino ter barba e bigode para trazer para a igreja. Pois os meus filhos eram criados na frente da caixa de som. Meus filhos dormem, uma escola de samba tocando, eles dormem, que é uma coisa maravilhosa. Foram treinados dentro da igreja. Estão aí crentes, graças a Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Thomas? Amém. E é assim que a gente faz, querido. Ah, eu não vou levar para a igreja não, porque é novinho demais, tem nenhum... Eu já vi crianças que não tem 30 dias num restaurante com os pais. Aí não traz para a igreja. A única coisa que você tem que fazer na igreja é o seguinte: ó, meu filho não é pano de prato não, não vou botar no seu colo não. Quer olhar, olha, mas não me pede não. Deixa eu pegar. Não, vai pegar não. Mas traz para a igreja é barulhenta, a tua rua é barulhenta, teu vizinho é barulhento, tudo é barulhento, e só a igreja não pode. E dentro da barriga aquele barulhão. Uma vez eu estava pregando e Paulinha dormindo no gabinete, ela acordou e falou, pai, por que você grita cantando quando está pregando? Eu estava dormindo. Eu falei, agora eu tenho que parar de gritar porque você está dormindo dentro da igreja. A igreja, querido, é o refúgio da tua alma. Isso é básico. Quando você está esfriando em relação à igreja, você está caindo. Você está caindo. Quando por qualquer motivo você deixa de vir à igreja, você está quase no já era. O autor de Hebreus, capítulo 10, 25, ele diz, não deixe de ir para a igreja, não deixe de congregar. Jesus pregava dentro das sinagogas. Paulo, quando chegava nas cidades para evangelizar, o primeiro lugar que ele ia era na igreja. E essa igreja aqui, eu devo a essa igreja um respeito extraordinário. Extraordinário. Eu fazia minhas reuniões logo no início e dizia assim, ó, meus filhos são pequenos, se eles quebrar uma vidraça aqui eu pago, se eles quebrarem uma lâmpada eu pago, mas eu não quero que meus filhos tenham orgeriza da igreja. Deixa meus filhos serem filhos, deixa serem crianças. E eu nunca tive um problema na igreja com relação a dizer, esse é filho do pastor e tudo e tal. Nunca, graças a Deus, essa igreja me ajudou a consolidar meus filhos de uma maneira sobrenatural. Deixa seu filho ser criança, mas ele precisa aprender. Está vendo aqui, ó, Tominhas tem ali 2 anos e pouquinho, desde que começou a andar com a gente aqui, ó, no culto, sentado e tudo e tal, quer chorar. Vocês já me viram, às vezes eu estou ali sentado e com ele, ele sobe no meu pescoço, vem para baixo, vem para não sei onde e tudo, não tem problema, está comigo, está aprendendo, e vai e cheira. Eu vou ali, vovô, vai não, senta aqui e chora, e toma mamadeira, e troca a fralda, ali, quietinho. Daqui a pouco, pronto, está assim, aprendeu. Mas não, tem criança aí que anda na igreja, que é uma beleza, e o pai atrás. E a mãe atrás. E atrapalha o culto todo. E se a gente vai falar, nossa, como é duro, não está vendo que é só uma criança? Não, o problema não é a criança, o problema é você, jamanta grande, você, paizão, que não cuida dessa criança, que não dá uma oração fervorosa nela, para ela aprender a se comportar dentro da igreja, em nome de Jesus. Querido, a igreja é o lugar de termos um encontro com Deus, e não pode ser essa bagunça não, crente. Horário do culto é horário do culto, tem a hora certa, tem o momento certo, adoramos juntos, a hora do louvor pula, serve ao Senhor, faz de tudo, na hora da palavra, não é muito bom a criança, não é não, querido, nunca foi muito para os meus, eles só tiveram que aprender, é verdade, é verdade? Sim, então querido, precisamos aprender isso. Josafá, no pior dos problemas dele, foi para a igreja. Você parece que nos seus piores problemas você se afasta dela, e por isso que os problemas te dominam. Não importa quais os níveis, nem de onde vêm os problemas. Vem para a igreja. Vem orar aqui, irmão. Vem buscar o Senhor.
Você não sente a vontade de falar para ninguém? Não precisa falar para ninguém. Vem para cá e fala para Deus. Vem para cá para o seu cantinho ali. Eu já te falei que Deus sabe ler teu silêncio. Deus sabe ler tua lágrima. Deus sabe ler teu gemido. Deus sabe ler tudo que está se passando no seu coração. Não deixe de vir para a igreja. Ah, minha criança dá muito trabalho, traz ela para cá, irmão, em nome de Jesus. Eu sei que tem algumas crianças, e não se iludam, como o mundo está sendo aí muito infectado. Nunca na história da população mundial se viu tantas crianças nascendo com um tal do TDAH. E quantas crianças estão adquirindo comportamento de TDAH por causa de um celular? Especialistas dizem que a criança não deveria ter acesso a um celular antes dos 7 anos de idade. E eu vejo, hoje eu vou nos restaurantes, sabe o que é no restaurante eu vi esses dias? Desculpa, estava minha esposa e eu no restaurante, e um bebezinho no carrinho, a mãe com o celular assim, com a mão comendo, e o bebezinho no carrinho assim, ó, vidrado. Sabe quando aquela criança vai aprender a respeitar? Nunca. Nunca, 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 nunca. É muita informação, é muita imagem, muita cor, é muita coisa. Quando você tira de uma vez dela, é uma briga, é uma loucura. Quando você, querido, começar a tirar do seu filho o celular e ele começar a dar show, tirar ele da televisão e ele começar a dar show, ele já está viciado. Tem que ser. Precisa ser. Tira. Sabe o que muitos de nós não entendemos em Deus? É porque tudo que nos faz mal, Deus tira, ainda que a gente não goste. Sabe qual é o seu problema e o meu problema? É porque a gente quer que nosso filho goste da gente. Deus quer que a gente o respeite. E a gente precisa aprender a que nossos filhos nos respeitem mais do que nos amem. Porque quem ama, desama. Mas quem sabe o que é respeito, continua no respeito. A questão é muito simples, querido. Você não tira com medo de seu filho ficar com raiva de você. Deixa ficar com raiva, mas não deixa te desrespeitar. Tira. Desliga. Mostra para ele quem é que manda em nome de Jesus. Paulinha, você está assistindo, filha? Vou te entregar. Um dia eu chego em casa, eu já contei isso aqui. Um dia eu chego em casa, está a Paulinha deitada no sofá, com o celular e a televisão no programa que ela queria. Falei, oi meu amor. Ela, oi pai. Aí sentei, peguei o controle e botei no meu programa. Ela, por que você mudou? Falei, como assim? Eu estava assistindo. Falei, como assistindo? Você estava assistindo televisão e o celular ao mesmo tempo? É pai, porque o senhor já chega aqui mudando. Psst. Parou. A casa é minha, a televisão é minha, e quem manda nela aqui sou eu. Quando você quiser falar de uma televisão, compra a sua. Aí calou. E falei, tem mais, esse celular também foi eu que te dei. Me dá aqui e vá para o seu quarto pensar na besteira que você acabou de falar comigo. Falei, que absurdo, rapaz, uma garota desse tamanho, mais alta do que eu, vim discutir comigo sobre televisão, rapaz. Para fora daqui e vai dormir. Tomei e fiquei resmungando, igual velho. Irmão, eu estou doido para ficar velho. Você não tem ideia do tanto que eu estou doido para ficar velho. Porque quando eu ficar velho, eu vou falar o que eu quero na sua cara. E você vai dizer assim, tadinho, está tão velhinho, meu pastor. E mal você vai saber que eu estou falando o que eu quero. E eu fiquei resmungando igual velho. Mas não é possível, uma guria desse tamanho, com o celular na mão e tudo. E eu não posso nem ver minha televisão, que fica aqui agora, querendo decidir que hora que eu posso pegar no meu controle, e não sei o que, não sei das quantas, não sei o que. E fiquei bufando, irmão. Pensa no cara que ficou bufando. Falei, não é possível um negócio desse. E tá o celular. E eu filmando a cena, eu comigo mesmo, brigando com aquela situação. Eu digo, mas não é possível um negócio desse, rapaz. E botei lá, deixa comigo, para ver se isso acontece de novo. E vendo a televisão, resmungando. Eu acho que nem o capeta queria entrar na sala com medo de ficar endemoniado. Porque o negócio estava feio ali e tudo tal. Aí não deu meia hora, ela veio, pai, me perdoa, pai, desculpa. Falei, amém, filha, perdoa, desculpa. Dei um beijo, devolvi o celular. Toma, falei, não faça isso mais não. Querido, você acha que eu não passo essa luta para ensinar os meus filhos o que eu estou pedindo para você ensinar os seus?
Você acha que porque eu sou pastor, a gente vive flutuando lá em casa, todo mundo tem asa? Você acha que é assim a minha vida? Queridos, para fazer meus filhos caminharem nos caminhos do Senhor, quererem o Senhor, nós pagamos preço. Irmão, tinha vez que eu estava pregando aqui, Mateus e Natan, da idade ali do Thomas, eu vi as fumaças saindo da cabeça da Dulce, assim. Quantas vezes eu ia daqui em casa, ministrando na Dulce, falei, calma amor, calma. Amor, esses meninos me deixam doida. Toda hora eles querem andar e dizem, quero fazer xixi, mamãe. E não queria fazer xixi, amor. Falei, desce a mão. Não, e quando levavam um para ir, aí o outro dizia, eu quero fazer cocô, mamãe. E não sei o que, dizer que lá. É uma tortura. Mas a Dulce não cedia e eles ficaram. Assim como você não cede, ai, estou com dor, vou matar a aula. Vai com dor mesmo para a aula. Porque você já aprendeu a manha. E por que com a igreja você facilita? É porque no fundo nem você está encarando a igreja mais como deveria. E daqui a pouco está dizendo, apóstolo, meu filho não quer vir mais para a igreja. Sabe por quê? Porque quando você chega em casa, você só fala mal da igreja. Quando você chega em casa, você não tem coisas boas acerca da igreja para falar. Deixa eu te dizer, teus filhos te defendem. E quando você chega em casa e começa a falar que o irmão te maltratou, teu filho cria raiva daquele irmão e cria raiva da igreja que você está. E ele fica querendo entender por que você vai nessa igreja que o irmão te odeia. Se você não tem coisas boas para falar na sua casa, não fale. Se acontecer alguma coisa na sua vida dentro da igreja, guarde ela para você e vá procurar quem de fato resolva. Mas não fica fazendo disso o tema da tua mesa, porque teus filhos te defendem. E se alguém falar mal de você, se alguém te tratar mal na igreja, teu filho vai ficar com raiva dessa pessoa e desta igreja. Eu já vi aqui uma vez, eu andando assim, e uma mãe falou assim, você fica quieta, senão eu vou chamar o pastor. Eu digo que cheguei. Não ensine seu filho a ter raiva do sacerdote. Você está ensinando seu filho a ter medo de mim. Ai, apóstolo, não perca a sua autoridade, fique quieto porque eu sou sua mãe, e se não ficar, eu lhe meto a mão. Sei nem por que eu estou falando isso, irmão, não preguei nada disso de manhã. Eu acho que os irmãos de manhã criam melhor os filhos que os irmãos da noite. Diga, a igreja é um tremendo lugar que Deus tem para mim. Lugar de vitória, comunhão, lugar de aprender, de avançar, lugar da manifestação e do poder de Deus. Diga, esta é a minha igreja. E eu amo a minha igreja. Amém? Terceira e última. Alguém diz amém aí, por favor. Glória a Deus. Na verdade, o que eu mais amei nesse texto é o que eu vou falar agora, que de fato é um ensinamento muito prático e que ele é pouco experimentado pelas pessoas. Quando Josafá ouviu de toda aquela história que nações vinham contra ele, e ele foi um homem muito tremendo na oração dele. Olha que coisa linda de um rei, olha a humildade dele. Ele chegou, Deus, eu estou com medo. Oração sincera. Falou, Deus, eu não sei o que fazer. Senhor, nós somos poucos diante dele. Senhor, e ele começou dizendo, sabe quem são esses, Senhor? São aqueles que o Senhor não deixou a gente matar. Que quando a gente estava saindo do Egito, o Senhor pediu para que a gente passasse fora da terra deles.
E agora, Deus, a misericórdia que o Senhor resolveu dar a eles, eles estão pagando desse jeito, querendo nos tirar da tua herança. Senhor, este é o povo que o Senhor poupou. Aí ele conta todo o problema para Deus, e ele solta a frase mais poderosa de todo esse texto. Ele disse: Senhor, mas os meus olhos estão postos em ti. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo assim: já te contei o problema, agora eu não quero saber do problema, eu quero saber de ti, Senhor. Querido, muitas pessoas não saem do seu problema porque só fala dele, só olha para ele, só tem vistas para ele, só tem foco nele. Nós precisamos aprender a desfocar de problemas. Josafá entregou para Deus o problema, mostrou para Deus o problema e disse assim: Senhor, mas eu não estou olhando mais para o problema, já que eu te contei. Eu agora estou esperando de ti a solução. Joyce Meyer tem uma frase que diz o seguinte, que a melhor maneira de um problema acabar é parar de falar dele. Nós damos moral demais para problema, irmão. A gente fala demais de problema e a gente fala demais do mesmo problema o tempo todo. E porque a gente foca demais no problema, o problema não morre. E Josafá, ele tem uma frase extraordinária, ele diz: Senhor, o problema está aí, mas eu estou olhando para ti. Senhor, a dificuldade está aí, mas os meus olhos estão em ti, e de ti vem a solução. O que adianta continuar vendo o número dos que estão, por onde vem? O que adianta, Senhor, toda essa informação, se nada disso vai mudar? Os meus olhos estão postos em ti, e é de ti que vem a minha solução. Querido, está na hora de parar de dar tanta moral para problema. O apóstolo Paulo diz: basta cada dia o seu mal. Todo dia tem um, irmão, para enfrentar. Parar de falar de problema. O problema é real? É. Existe. Mas falar dele não vai resolvê-lo. Vai aumentar a ansiedade. Vai fazer com que você veja coisas que não viu. Vai ampliar o poder do problema e diminuir o poder de Deus. Ezequias, quando recebeu uma carta do inimigo, do Senaqueribe, e a carta dizia: eu vou te matar, vou invadir essa terra e ninguém vai dar conta de me impedir. Ele chega então diante de Deus e diz: Deus, olha aqui a carta do inimigo. E virou as costas e diz: Deus, resolve. Está na hora de virar as costas para um bocado de problema que a gente vive carregando ele a vida inteira. Para de dar moral para problema, irmão. Para de ficar alimentando problema, irmão. Para de falar de problema, irmão. Apresenta diante de Deus e olha para Deus, espera de Deus, porque dele vem o teu livramento. É do Senhor que vem a bênção. Para de falar. Irmão, está na hora da gente parar de ficar amigo de problemas. Problemas antigos. Problemas que já estão com data de aniversário. Problemas que você não deixa morrer. Tem problemas que basicamente o desprezo resolve ele. A sua constância nele faz com que ele nunca morra e você esteja sempre ressuscitando ele. Os meus olhos estão postos em ti. Foi quando Pedro parou de olhar para Jesus e foi olhar para a tempestade que ele começou a afundar. Eu comecei essa ministração dizendo que problemas sempre existirão porque estamos nessa terra. Mas evidenciar problema é causar mais problemas. Ter os olhos no Senhor é acreditar que Ele tem a solução para esse e para todos os demais problemas. Nós temos da parte de Deus sabedoria para resolver problemas. Nós fomos colocados nessa terra para resolver problemas, mas não foi para falar deles
e nem para viver por eles, e nem ser oprimidos por eles. Receber um diagnóstico é um problema. Chega diante de Deus e diz: Deus, está aqui, ó, a doença que o médico disse que eu tenho. Vou falar dela não, Senhor, quero falar contigo. Jeová Rafá, o Senhor é o Deus da minha saúde. Deus, eu quero minha cura. Eu quero minha saúde. Senhor, eu quero que esse câncer vá embora, que essa diabetes vá embora. Senhor, eu quero que essa arritmia vá embora. Senhor, eu estou conversando com Deus da saúde. Não é ignorar o problema no sentido de não existir, mas é observar o Deus que é capaz de resolver todas as coisas. Alô? Josafá, ele não chamou todo mundo para montar uma estratégia de vitória. Ele chamou todo mundo para congregar na presença do Senhor. E quando ele então fechou essa oração dizendo: os meus olhos estão postos em ti, ele diz: tirei o foco do problema. Numa vida de relacionamento na igreja, tem irmãos que parece que nunca muda o discurso, né? Parece que a conversa dele é uma radiola, já viu? A pessoa vai e vem, está sempre falando a mesma coisa. Parece que o problema virou parte da vida dele. E parece que ele não quer nem ser curado, porque o dia que ele for curado, ele não tem mais nada do que falar, a não ser dos próprios problemas dele. E reclama da cunhada, reclama do cunhado, reclama do vizinho, da mãe, do pai. É uma choradeira. E o meu salário, isso, e irmão, é um desafio. O foco, a força, o esforço, toda a vida dele é em cima daquele negócio. Que coisa ridícula. Quando aquele homem de Deus, então, em oração disse: Senhor, está aí o problema, mas estou eu aqui olhando para ti. Olha só que coisa tremenda. Quando ele disse isso, os meus olhos estão postos em ti, veio o Espírito de Deus na congregação. Ei, Canaã, quando você chega aqui e diz: Deus, tu viu o tanto de problema que eu enfrentei hoje. Pai, tem uns guardados para amanhã ainda. Tem uns amarrados no poste, Senhor. Amanhã eu vou ter que enfrentar esses bichos. Mas eu estou aqui. Tem pessoas que dizem que vão tirar um tempo com Deus e terminam não tendo tempo com Deus, porque o tempo é só com o seu problema. Você já conversou com alguém assim? Que a pessoa está falando contigo e ela está assim: ah, claro. É verdade. Só um momentinho. Sim, pode falar. Aí a gente vai para a presença de Deus, não desfruta de Deus, não ouve de Deus, não conversa com Deus e só fala de problema. E é como se Deus estivesse esperando você parar para ele dizer assim: posso te dizer o que fazer? Posso tirar teu olhar para isso e botar aqui? Tem um texto extraordinário, quando a escrava Agar foi expulsa junto com seu filho, Ismael, e que acabou a água, e que ela colocou o menino à distância de um tiro de flecha, porque não queria vê-lo morrer. E ela então para no lugar, porque não tinha água, e ela estava chorando. E o anjo do Senhor veio e disse a ela: eu vim porque ouvi o choro do teu filho. E o anjo vai e diz para ela assim: há uma promessa na vida do teu filho, ele é filho de Abraão. Seu filho ainda vai ser príncipe e dele muitos príncipes virão. E quando então o anjo acabou de falar com ela, ela olhou para o lado e tinha uma fonte de água. Os problemas não te deixam ver soluções. Quando você olha para Deus, as soluções vêm. Então tu vem aqui para a igreja, igual hoje, tremendo domingão desse. E tu chega aqui e apresenta a Deus os seus problemas e diz: Senhor, agora fala comigo. As Escrituras revelam que o Espírito de Deus veio na congregação, tomou um levita e deu a melhor profecia que o rei poderia ter ouvido. Escuta aqui
todo Judá, ó Jerusalém, e você, Josafá, essa peleja não é sua, essa peleja é minha. Sabe por quê? Deus gosta que você confie nele. Quem sabe o Salmo 91? A Dulce fez os nossos filhos tudo decorar Salmo 91 indo para a escola. Né? Entrava no carro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e tudo. Eu queria que você, ao chegar em casa, pode vir, irmão, começar a tocar o teclado para o povo pensar que eu estou acabando. Eu queria que você chegasse em casa e você lesse o Salmo 91 da perspectiva que eu vou te passar, que é o que está escrito lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e faz do Senhor a sua habitação e diz que o Senhor é o teu Deus. Aí vem as promessas: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vai aparecer a serpente, as setas que vão ao meio-dia. E ele diz: porque fizestes de mim a tua habitação. Entende? Isso é o Salmo 91. Aquele que faz do Senhor a sua habitação. Vem, 1000 de um lado, 10.000 do outro. Vem, irmão, mas a gente não é atingido. Vem o leão, vem, irmão, vem a cobra. A seta que voa ao meio-dia, vem, irmão, mas não vai estar na nossa casa. Quando você faz do Senhor o teu socorro, o teu refúgio, então se levanta o profeta e diz: olha, Josafá, amanhã você verá. Amanhã você verá. Eles estão vindo todos juntos pela ladeira de Ziz. Eu vou te mostrar o que é que eu sou capaz de fazer quando você confia em mim igual confio hoje. Diz a Escritura que Josafá, então que estava em pé, se jogou no chão, glorificou a Deus e disse: ouve Israel, crede no Senhor e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. No outro dia ele pega a banda de louvor, hein? Amém? Com esse vestidão brilhoso aí, hein, crente? Vai fazer um sucesso lá e tal, e bota a banda todinha na frente para... Eu nunca vi um rei ir para a guerra com o ministério de louvor na frente. Quando chega lá, as 3 nações se estranharam entre si e se mataram. E Josafá não guerreou. Chegou lá os inimigos todos mortos. Josafá demorou 3 dias saqueando aquele povo, levando ouro para casa, roupa, 3 dias. E sabe como Josafá chamou aquele lugar? Vale de Beraca. A palavra Beraca no hebraico é bênção. Quando então você desfoca do problema e foca no Senhor, o seu problema vira bênção. Trampolim, portas, milagres. Eu já disse para você que Deus tem um modus operandi, que às vezes você dá mais atenção quando está debaixo de ataque do que quando a vida está boa. E às vezes Deus quer te dar mais, mas você está tão conformado com o pouco, que se Deus não te acordar, não vai. Como a igreja primitiva, estavam felizes, 5.000 membros, gente curada, milagres, prodígio, vendiam terrenos e doavam e tudo e tal, e nada de Judeia, Samaria e confins da terra. Deus disse: eu quero que você pregue em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Não, Deus, Canaã está boa demais, ó, as cadeiras cochoadas, deixa o gama para lá. Aqui está bom demais. Deus falou: espera aí que eu vou ensinar esse povo a cumprir o que eu quero. E liberou perseguição. Aí então, Judeia, Samaria e o Brasil, que era o confim da terra, ouviu a palavra do Senhor. Então, às vezes, alguns problemas são liberados por Deus. E os problemas que são liberados por Deus são resolvidos por Deus. Os problemas que você causa, Ele vai te ensinar a vencê-los,
mas você precisa fazer dele o alvo do teu olhar. Quem está comigo? Diga oração, jejum e declaração da palavra. A gente precisa aprender a orar a palavra. A gente precisa aprender a profetizar a palavra. E foi isso que ele fez. Senhor, a tua palavra diz que quando tem um problema eu venho para a tua igreja e aqui eu clamo e o Senhor me ouve. Diga, aqui é o lugar de ouvir a voz de Deus. Amém? Diga, orar, ir para a igreja e parar de dar tanta moral para problema. Amém? Amém? Diga, eu nasci para resolver problema e não para ser vencido por eles. Os meus olhos estão postos no Senhor. Aleluia.